Bom, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos. Agradecemos por estarmos mais uma vez nós aqui juntos, reunidos, para falarmos um pouquinho dele. E como é bom falar de Jesus, como é necessário falar de Jesus. E precisamos sentir esse Jesus nos dias de hoje. Ir buscar lá atrás, 2000 anos, não importa quanto tempo. Mas o importante é trazer esse Jesus com seus ensinamentos, com seu amor, com a sua amizade para os dias de hoje. Esse é o nosso grande trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Maristela, abraço, Maristela. Nós vamos hoje falar um pouquinho de Jesus aplacando aquela tempestade no mar da Galileia, né? Que muita gente entende, imagina, que seja um milagre. Respeito, né? Cada um pensa da forma que quiser. Cada religião entende da forma que entender, tá? Mas nós vamos mostrar uma série de coisas que talvez não tenham ouvido até hoje, né? Ouvido falar. E que nós vamos mostrar, e nós vamos até fazer uma pequena viagem. Eu esqueci de pedir para que todo mundo trouxesse o passaporte hoje, porque nós vamos fazer uma viagem, tá? Uma viagenzinha legal. Mas vamos começar primeiro aqui falando sobre acalmar a tempestade, que muita gente imagina que foi um milagre de Jesus. E dentro da doutrina espírita nós entendemos que milagre não existe, né? Porque milagre é derrogar as leis divinas. E as leis divinas, as leis do Pai, elas não estão aí para serem mudadas, nem conseguimos mudar. E também não faria sentido o Pai colocar leis funcionando em todo o universo e em determinadas situações ele dizer, olha, eu vou mudar, provisório, mas mudo. Não faz sentido, né? As leis estão aí, são imutáveis e vão ficar funcionando por todo sempre. Mas o que é sobrenatural? Que muitas pessoas ficam pensando, né? Ah, mas e o sobrenatural? Sobrenatural, ele é sobrenatural até o momento em que se torna natural. Pronto, aí está resolvido, né? E eu não lembro se eu dei o exemplo da minha casa. Eu estou aqui na minha casa e se nesse momento acontecer um blackout, e nesse blackout tudo escuro, eu me levanto, sei aonde desligar os interruptores no escuro, onde abrir a porta, onde fechar a porta, sair no quintal, sair no portão, ir para a rua, eu consigo, né? Por quê? Porque é minha casa, eu vivo aqui. Para mim tudo isso é muito natural. Mas se vocês vierem para cá e de repente um blackout, vocês vão tropeçar, vão derrubar as coisas, vão cair, não vão saber onde desligar as luzes, onde achar a porta. Por quê? Porque vocês não conhecem aqui. Então, o sobrenatural passa a ser natural a partir do momento em que eu conheço, né? E quando nós conhecemos o funcionamento das leis do Pai, nós vamos começar a perceber as coisas como é que funcionam, né? Dentro da condição que nós temos de compreender, né? Então, esse desconhecimento é que leva muitas pessoas a imaginarem o milagre. Mas o milagre, existe uma explicação, até porque não é um milagre. Se fosse milagre, da maneira que as pessoas acreditam, imagina, olha, eu quero um milagre desse jeito, um milagre sob medida para mim, eu vou lá na prateleira, tem um milagre. Não funciona dessa forma, né? Então, desconhecemos até as nossas reais necessidades. Então, a humanidade, quando pede alguma coisa, ela desconhece até a sua própria necessidade. Nós não nos conhecemos tanto assim, cada um a si mesmo, né? Não sabemos, por exemplo, os nossos merecimentos.
muitas vezes não conseguimos compreender aquilo que me faria bem e aquilo que não me faria bem. Entretanto, no milagre, eu peço tudo, né? O que puder conseguir, eu vou tentar. Mas tem aquele ditadozinho que nos diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, em primeiro lugar, você tem que se ajudar. Porque se nós não nos ajudarmos, nada acontece. Porque tudo depende da nossa ação. Se não agirmos, as coisas não acontecem. Então, vamos ler aqui o episódio em que Jesus acalma a tempestade. Vamos ler o que está contido em Mateus, capítulo 8, versículo 18, 23 a 27. E diz assim: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele estava, e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas, rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, os discípulos acordaram-no, gritando: mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é ele, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Então é isso que nós vamos explicar, esse episódio, esse acontecimento. É preciso conhecer a região e as condições da época, né? Porque se não estivermos inseridos no local e como funcionavam as coisas naquela época, muitas vezes não vamos entender o que se passava. Barcas. Não vamos imaginar que sejam grandes barcas. Não, era uma barca relativamente pequena. A barca da época, utilizada pelos pescadores, ela tinha mais ou menos 7 metros de comprimento por 2 de largura. Então, são barcas relativamente pequenas. Obviamente, comportavam poucas pessoas. Em 1986, foi resgatado no Mar da Galileia uma dessas barcas do primeiro século, ou século de Jesus. Ali mesmo, no Mar da Galileia, na região de Migdal, ou Magdala, onde teria nascido Maria de Magdala. E houve uma grande seca e as águas do lago, né, do Mar da Galileia, é lago, baixaram e de repente deixou à mostra essa barca. A ciência foi buscar e entendeu que ela se referia a um barco do primeiro século, ou seja, da época de Jesus. Isso aqui está exposto num kibutz, no lado ocidental do Mar da Galileia. Tivemos a oportunidade de ver, vamos mostrar para vocês. Esse é o barco, tá? Que foi resgatado no ano de 1986. Está exposto num kibutz, tá? Para conhecer, ele está até que em razoáveis condições para um barco que resistiu aí 20 séculos. Está aí firmão. Mas vamos ver o que é o Mar da Galileia. Para conhecer o Mar da Galileia, nós precisamos conhecer Israel, né? Muitos, acredito, não têm uma noção de como é Israel, né? A geografia, como que é e tal. Então, nós vamos fazer uma viagenzinha hoje. Não precisa de passaporte, não se assuste, a gente vai movimentar e nós vamos agora para Israel. Este é o Estado de Israel. Só para vocês terem uma noção, tá? Na parte alta, aqui na região norte,
Aqui nós temos, banhando o lado esquerdo de Israel, o mar Mediterrâneo, todo ele. Aqui é Israel, essa parte, e que vai mais para baixo, depois eu mostro para vocês. Aqui na região norte, essa região aqui, o lado de Israel é mais ou menos por aqui, ele tem divisa com o Líbano, ali Beirute, onde infelizmente aconteceu essa grande explosão nesta semana. Então aqui ele faz divisa com o Líbano e desse lado ele faz divisa com a Síria. Aqui corre a Jordânia, tá? Então essa parte norte, aqui é a região da Galileia, onde Jesus ficou 2 anos e 3 meses distribuindo o seu evangelho. Mais para cá, nós temos a região da Judéia. Jerusalém está aqui. E no meio, nós temos a Samaria, tá? Só para entendermos. Aqui, esse laguinho é o mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Um pequeno lago até. Nós vamos dar as dimensões desse lago, só para ver como ele é pequenininho. Esse lago, Mar da Galileia, também conhecido como Lago Genezaré, Tiberíades e Quinerete. A área dele, 166 quilômetros quadrados. Sabe o que significa isso? 40% da Baía da Guanabara. Olha como é pequenininho. Ou 412 quilômetros quadrados, que é a Baía da Guanabara. Ou então, mais ou menos, o equivalente a 100 lagos do Ibirapuera. Pequeno, né? Ou 33 represas de Mairiporã. Olha que pequenininho. Ele tem um comprimento do norte para o sul de 21 quilômetros e uma largura de 13 quilômetros, bem pequenininho. E aí a grande pergunta que vai surgir, tenho certeza, é como acontece uma tempestade tão violenta em um simples lago, né? Já viram alguma tempestade violenta narrada, por exemplo, na represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo? Acredito que não, né? Nunca ouviram falar. Ou na represa de Mairiporã ou nos lagos de Ibirapuera? Também não viram, né? Mas a ventania do mar, e que foi real, considerando que os barcos eram pequenos, existe aquele lago, mas aquela ventania, ela aconteceu em razão de uma falha geológica, que vai da Síria, lá em cima, até a África, lá embaixo. Tá? Depois nós vamos mostrar o mapa de Israel, vocês vão entender bem. Aqui, a maquete de Israel. Região norte, o mar Mediterrâneo, o lago, né, o mar da Galileia. Aqui, o mar Morto, desce, vem a região sul de Israel. Ela pega essa faixa. Aqui no sul, a primeira cidade ao sul de Israel se chama Eilat, que fica juntinho do Mar Vermelho, que está aqui. Esse pontinho azul é o Mar Vermelho, tá? Para esse lado já é Egito, Península do Sinai, e o Egito vindo para cá, tá? Então, existe uma falha geológica que passa por toda essa região. Em razão disso, o vento ele é canalizado. Uma das vezes que estávamos lá, aconteceu, estávamos no Monte das Bem-aventuranças, depois vou mostrar o monte, vamos deixar aqui mais ou menos de jeito, Monte das Bem-aventuranças, que fica ao lado do Mar da Galileia, coisa de uns 2, 3 quilômetros, é encostadinho. Do Monte das Bem-aventuranças se enxerga o mar, o lago, né? E estávamos todos reunidos ali, e o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, que ia conduzindo o grupo, estava ali nos orientando, nos explicando, e de repente, em questão de segundos, veio uma ventania que, olha, a gente precisava se segurar para não ir para o chão.
Por quê? Porque ali tem essa falha geológica que acaba fazendo com que nessa região norte e sul, nessa direção, aconteça uma canalização de ventos. Nessa maquete, vocês vão ter a oportunidade de entender, compreender por que aconteceu essa ventania, e acontece com frequência. Essa ventania tão forte a ponto de fazer aquele barquinho, um barco pequeno, óbvio, balançar tanto a ponto de quase naufragar. Eu vou colocar do norte para o sul e vocês vão ver. Talvez eu tenha que separar um pouquinho para o YouTube e para o Instagram, tá? Vamos lá. Aqui temos o mar Mediterrâneo, que é o azul, o começo da terra, né, do território de Israel, e agora vocês vão ver o quê? Perceberam essa falha? Que vai lá para o sul. Olha aqui. O mais próximo é o mar da Galileia, o azul, e o mais distante é o mar Morto. Vamos para o pessoal do YouTube. Está aqui, essa região, tá? Olha a falha que acontece, tá? Como ela é grande. O azul mais próximo é o mar da Galileia e o azul mais distante é o mar Morto. Portanto, essa grande falha foi o que acabou provocando essa canalização de vento naquele momento e acabou fazendo com que o barco quase caísse, quase naufragasse. Então, já entendemos o porquê do vento. Vamos agora entender o que se passou com relação à ventania, né? E mais um ponto também. Aquela parte, vamos voltar aqui, só para esclarecer, como tem essa grande falha, nós vamos ver que aqui, o mar da Galileia, sabe qual é a altitude dele, comparada com o mar Mediterrâneo? Ele fica 212 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E quando descemos para o Mar Morto, o Rio Jordão corre aqui, ele abastece o Mar da Galileia, desce e termina abastecendo o Mar Morto. O Mar Morto fica a 422 metros abaixo do nível do mar. E fica encostadinho ao Mar Morto, a cidade de Jericó, tá? Onde morava Zaqueu. Portanto, descer de Jerusalém, como diz aquela parábola, né, do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém a Jericó. Ele descia nada mais, nada menos que 1.182 metros num trechinho tão pequeno. É uma grande queda. Mas, de qualquer forma, nós entendemos o porquê daquela ventania terrível. Aquele túnel de vento em razão dessa grande falha geológica. Mas, e a paralisação dessa ventania? A paralisação das ondas. Por que aconteceu? Vamos lá? Nós sabemos dentro da doutrina que os espíritos não cessam de trabalhar. Todos trabalham. Jesus disse há 2000 anos, o meu Pai trabalha, desde todo sempre. E eu também trabalho, ele falou. Então, toda a espiritualidade trabalha, atua, em prol da grande obra que é a obra do nosso Pai. Então, espíritos desencarnados atuam também no controle dos eventos da natureza. É um trabalho, é uma dedicação deles também. No livro dos Espíritos é narrado a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Quem tiver o livro dos Espíritos à mão aí, for espírita e tiver o livro dos Espíritos, na pergunta 538, a espiritualidade diz que formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? É uma pergunta. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? É a pergunta dos médiuns, né? Foram vários médiuns em vários locais ali na Europa. A resposta é:
que foram e os que serão. Portanto, espíritos atuando no controle dos eventos da natureza. Outra pergunta. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E a resposta é: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos como entre os homens também, né? Na pergunta 539, formulada a espiritualidade, diz assim, ou a pergunta é essa: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? A resposta é: reúnem-se em massas inumeráveis. Então, é a espiritualidade agitando, arrumando, serenando, através dos eventos da natureza, para dar equilíbrio ao globo. Então, nós vemos que o vento naturalmente existiu. Eu sou testemunha que estive uma vez lá no meio de um vento fortíssimo. E aí vamos entender o que aconteceu para cessar essa violência. Se os espíritos estão ali a serviço, trabalhando pelo globo, imagine a autoridade de um espírito como Jesus. No meio de toda aquela tempestade, aquela confusão, Jesus levantar o braço com toda a autoridade que ele tem, magnífica. Pessoal, segura um pouquinho, aguenta um pouquinho que os meninos aqui estão com medo. E a espiritualidade, obviamente, atende ao pedido de Jesus. Então, não vemos um milagre, nós vemos uma coisa natural. Se a espiritualidade está trabalhando no sentido de promover esse equilíbrio, essa agitação, essa arrumação, obedecer a uma determinação de Jesus é tudo que eles teriam que fazer. Então, é dessa forma que a tempestade no mar da Galileia cessa. Então, nós começamos a entender um pouquinho mais do funcionamento natural das coisas. Mas tiramos um ensinamento no meio desse episódio com Jesus. E diz na narrativa evangélica que Jesus se encontrava deitado, dormindo na popa. Ali, devia estar cansado, né? Descansando. E de repente, no meio daquela agitação toda, os discípulos se assustam. Meu Deus, nós vamos naufragar, vamos morrer. E não compreendiam o porquê de Jesus estar ali, deitado, dormindo, tão sereno, tão tranquilo, com tanta confiança. Era Jesus, só isso, né? Então o que eles fazem? No meio do medo, do receio, vão até Jesus, chacoalham o mestre. Jesus, acorda, estamos com medo, podemos morrer. E aí Jesus levanta, acalma a tempestade. Depois que acalmou, ele vai novamente à popa e dorme. O que nós fazemos nos dias de hoje? O que a humanidade ainda faz nos dias de hoje? Quantos deixam esse Jesus adormecido na popa do coração, ali escondidinho, quietinho, ninguém percebe. E de repente, quando surge uma dificuldade, uma dor, uma tempestade, seja o que for, uma doença, a partida de um ente amado, e aí estamos sofrendo tanto, apavorados. O que nós fazemos? Jesus, acorda, eu estou sofrendo, me ajude. E aí vem Jesus, nos ajuda. E aí quando as coisas se asserenam, ficam mais tranquilas, a gente deixa ele novamente dormir aqui dentro, esquecido. A humanidade faz muito disso, né? Precisamos tomar cuidado para não fazermos o mesmo. Sermos amigos de Jesus
nos momentos de dor, de desespero, lembrar que Ele existe só nesses instantes, não faz sentido. Esse Jesus é tão amigo, tão completo, tão amoroso, tão irmão, que nós precisamos senti-lo nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, de medo, de confiança. Nós temos que ter esse Jesus conosco, porque é Ele que nos traz a confiança, a esperança, a serenidade. Só que para confiar em Jesus, não basta simplesmente Jesus. Ele mesmo disse, não basta falar Senhor, Senhor para ganhar o reino dos céus. Não, é preciso viver como Ele. É preciso seguir, lutando, aprendendo, para a gente sempre fazer o melhor. Isso é necessário. Então esse episódio da tempestade no mar nos chama atenção a isso. Será que estamos deixando ele dormir aqui dentro, esquecido, abandonado? Não pode. Não podemos, não. Vamos para um outro assunto. Nós vamos falar da mensagem de Jesus sendo levada aos gentios. Recordam-se de episódios em que Jesus disse, olha, não ide aos gentios. Quem era gentio? E aí nós vamos falar, vamos mostrar. Primeiro lugar, essa separação entre judeus e gentios. Gentio é aquele que não é judeu. Judeu tem o entendimento, tinha naquela época, e continua hoje, o entendimento do Deus único, que nós temos hoje, graças aos judeus. O trabalho deles, magnífico, e trouxeram para nós esse entendimento do Deus único. Então, os judeus se compreendiam como povo escolhido por Deus. Escolhido não significa privilegiado, mas foi escolhido por Deus, o judeu. E então, algo os diferenciava dos demais. Ele não era igual aos demais. Então, isto havia feito com que eles se tornassem presunçosos, orgulhosos. Nós narramos isso em lives anteriores, quando falamos dos exilados de Capela, que o povo hebreu, o povo judeu, era um povo extremamente orgulhoso. E de onde que veio esse orgulho? Vamos recordar de o primeiro patriarca, Abraão. Isso está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1 a 3. E diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus, na visão dele era Deus, falando para ele, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, não faz sentido, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa ideia para o povo hebreu, o povo judeu, de que eles seriam a grande nação para o mundo todo, acabou fazendo com que eles se entendessem realmente como um povo privilegiado por Deus. E Jesus, o tempo todo, havia dito que tinha vindo para as ovelhas perdidas de Israel. Então, vamos ver o que Jesus falou em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 14. Olha o que ele disse. Jesus enviou estes apóstolos, os 12, e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Dá a impressão que Jesus não gostava dos gentios, Nem entrareis em cidade de samaritanos. Samaria, lembro no mapa que eu mostrei, é aquela que ficava no meio, E aí Jesus diz assim, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E aí ele orienta no sentido de curar enfermos, tal, e de graça recebestes,
de graça você deve dar. Ou seja, não cobrar nada pelo trabalho que significa a alma, né? O socorro a alguém do ponto de vista espiritual. Não faz sentido cobrar. Ainda continua dizendo Jesus: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcatas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, eu tenho que trabalhar para o meu sustento, não me utilizar do sustento do outro, não me utilizar do trabalho do outro. Não faz sentido. Não ser trabalhador da fé e me sustentar em razão disso. Então, profissionais da fé, a rigor, não faz sentido, né? Assim fez o próprio Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso. Ele era tecelão, né? E na tecelagem é que ele se mantinha. Ele distribuía o evangelho de Jesus por todos os cantos. Entretanto, ninguém o sustentava. Ele se sustentava através do seu trabalho, seu ofício de tecelão. E continuava Jesus ainda dizendo: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Ou seja, o gentio não seria digno de acolher os discípulos. Depois vamos explicar o porquê. E hospedai-vos aí, onde há uma pessoa digna, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Né? Olha o respeito que Jesus tem pelo lar. Né? Faça a sua saudação para poder entrar na casa de alguém. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Ela é digna. Deixe a sua paz, né? O seu encantamento naquela casa. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Traga a paz de volta, continue em paz. Ou seja, se não te acolheram lá naquela casa que você propôs entrar, não perca a sua paz. Saia do mesmo jeitinho que você chegou. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que ele quis dizer? Se eu vou entrar numa casa e eles não me recebem bem, quando sair, sacuda o pó dos pés. Ou seja, não leve ressentimentos, não leve mágoas, não leve desavenças. Isso era Jesus falando. Então dá a impressão, a princípio, que Jesus desprezava os gentios. Não faz o menor sentido, porque Jesus veio para todos nós. Então, por que nessas frases ele diz: não ide aos gentios? Vamos lá. Era a questão de preparar os judeus para ensinarem os gentios. Nada mais do que isso. Ele ganharia tempo com isso. Vamos tentar dar um exemplo que firma bem o porquê que ele diz: não vá direto ao gentio. Vá para as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Vamos imaginar que nós tenhamos um grande grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, parte é mais ou menos alfabetizada. Mais ou menos. Conhece as letras, mal e mal juntam as letrinhas. Outra parte não conhece absolutamente nada. E eu sou o professor. E eu chego naquele grupo, eu sei que parte conhece um pouco e outra parte não conhece nada. E eu sei que eu vou ficar ali um tempinho bem pequeno. Será que eu vou tentar ensinar aquele que nada sabe? Ou será que eu vou procurar ensinar aqueles que já sabem alguma coisa, porque eles aprenderão muito mais rápido, terão a possibilidade de compreender com melhor qualidade e depois eles serem vários professores daqueles que nada sabem? Era só isso. Jesus veio para trazer uma mensagem que vem do Pai, Deus único. O judeu já sabia quem era o Deus único. Compreendia um pouquinho distorcido, é verdade.
mas já tinha essa noção, já vivia isso há séculos. Os gentios não conheciam. Os gentios adoravam até vários deuses. Então, era muito mais simples Jesus explicar para o povo de Israel, e eles teriam a possibilidade de aprender com mais facilidade e depois distribuir por toda a terra a mensagem, né? Infelizmente, acabou não acontecendo. Então, vamos entender quem eram os gentios. Gentios ou pagãos na Bíblia, né? Gentio ou pagão, portanto, eram todos os povos que não eram judeus, que não compreendiam a existência de um Deus único e adoravam outros deuses, né? Eram maus por isso? Não, de jeito nenhum. Se você conhece alguém que, por exemplo, não acredita em Deus, um ateu, né? Será que pelo fato de ser ateu, ele é uma pessoa ruim? Não. Eu conheci ateus, em especial um que eu recordo há muito tempo, uma pessoa de uma honestidade, de um amor fantástico, um senhor ateu. Em compensação, nós conhecemos pessoas que se dizem seguidores de Jesus e que agem de forma muito estranha, muito equivocada, né? Então, é fácil entender. Não eram necessariamente maus, não, de forma nenhuma, né? Então, os gentios, há 2000 anos, podiam conviver com os judeus. Não havia problema nenhum. Eles faziam negócios, moravam até próximos juntos. Por quê? Porque a lei de Moisés não permitia maltratar os estrangeiros. Isso está em Levítico. E diz assim: como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Então, o judeu deveria tratar bem o gentio, né? Um judeu não podia se casar com uma gentia. E um gentio não poderia se casar com uma judia, né? Por quê? Porque o judeu adorava um Deus e os gentios não adoravam o nosso Deus e nem obedeciam, naquela época, as leis de Moisés. Então, já era um grande receio para que aquele povo judeu não perdesse a crença que tinham. Porque se houvesse mistura, corria um sério risco de ter a sua fé, o seu entendimento, abalado em razão dessa mistura toda. Nós vamos ver os samaritanos que passaram a ser desprezados pelos judeus exatamente por isso. Entretanto, essa mistura de judeu com gentio não deveria acontecer, mas acontecia, normal. Lembram-se algumas lives anteriores, quando falamos do episódio do profeta Elias, né? Monte Carmelo, que aquele episódio do rei Acabe, né? Que era um rei hebreu, judeu, e que casou-se com Jezabel, uma rainha gentia. Então, olha a mistura que acontecia. Se tornaram adoradores do deus Baal. E aí teve aquele episódio de Elias que ganha a parada com os 450 sacerdotes de Baal, e ele pede para que os 450 sacerdotes fossem mortos, né? Então, nós vemos que isso acontecia. E o gentio, quando se juntasse ao povo judeu, será que ele poderia se converter ao judaísmo? Quanto que aconteceu? Paulo de Tarso foi fantástico nisso. Por isso que ele é o apóstolo dos gentios. Ele levou a mensagem de Jesus por toda a terra conhecida naquela época lá. Ásia Menor, Grécia, Espanha, Roma. E ele convertia os gentios a seguirem Jesus, a seguirem o Deus único, né? Portanto, havia até uma questão entre aquele que era gentio, ao se converter, se teria que obedecer a rituais dos hebreus, dos judeus, né? E nós vamos ver que estava previsto na lei que o gentio poderia se converter ao judaísmo
Só que se ele se convertesse, né, e fosse circuncidado, que é um sinal que Deus pede aos judeus, que sejam circuncidados, Jesus passou por isso, a circuncisão. Ficaria, portanto, mais integrado à comunidade judaica, e os seus bisnetos é que seriam considerados judeus de pleno direito. Então a coisa tinha essa possibilidade de aproximar-se, né? E aí vamos ver que Paulo de Tarso leva essa mensagem exatamente para os gentios. Que beleza, né? Mas teríamos ainda muita coisa, acho que ainda dá para seguir um pouquinho adiante. Por causa das regras de dieta, porque os judeus tinham aquela questão do alimento puro e do alimento impuro, né? Eles eram rigorosos naquilo. Os judeus, obviamente, não se alimentavam, não comiam na casa de um gentio, né? Por quê? Porque eles comiam, os gentios, alimentos impuros, aquele que estaria fora da dieta dos judeus. E como os judeus também não guardavam as leis de pureza judaicas, os judeus começaram a considerar impuros os gentios e começaram a desprezar os gentios. Então, se misturar muito com os gentios, naquela época lá atrás, era visto como sinal de contaminação com o mundo e afastamento de Deus. Então o judeu era rigoroso, ele foi até excessivo, ele já não entrava mais na casa de um gentio, não se aproximava tanto, né? E o judeu, portanto, ao entrar na casa de um gentio, ele se contaminaria, não fisicamente, mas espiritualmente. Então, um judeu não entrava na casa de um gentio. E na época de Jesus, há 2000 anos atrás, esse sentimento de impuro com relação aos gentios era muito forte, mas muito forte. E nós vamos ver acontecimentos que deixaram extremamente marcado essa preocupação do judeu entrar na casa de um gentio. O romano era um gentio, né? Então todos os outros povos eram, portanto, gentios. E se formos olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vamos encontrar um episódio envolvendo Pedro e um centurião romano. Pedro, judeu, e o centurião romano, de nome Cornélios, um gentio. E esse episódio foi tão bonito, tão marcante, que ele foi um dos marcos para mudar a ideia, esse conceito de puro e de impuro, que começou a permitir e dar mais facilidade para que a mensagem de Jesus, que era um judeu, né, fosse levada aos 4 cantos da terra. Que a mensagem de Jesus, que havia dito, não ides aos gentios, chegou um momento em que precisou ir aos gentios. Será que Jesus desaprovou? Não. Por quê? Porque Jesus ainda encarnado há 2000 anos atrás, em 2 episódios que nós vamos citar depois, vai deixar muito claro. Ele havia dito para não ir ao gentio, mas depois ficou muito claro que Jesus estava dizendo, olha, vamos ter que ir para o gentio. Por quê? Porque é o plano B que eu trouxe no bolsinho da túnica. Por quê? Porque os judeus não o recebiam, não aceitavam a sua mensagem. E aí ele começa a perceber no coração dos gentios, aqueles que eram desprezados, ele começa a perceber no coração dos gentios um amor, uma fé, uma seriedade que ele não encontrava no meio dos judeus. Portanto, ia para os gentios. Era o plano B de Jesus. E é por isso que nós conhecemos Paulo de Tarso como o vaso escolhido. Por que vaso escolhido, Paulo de Tarso? Paulo de Tarso não conheceu Jesus. Mas por que foi o vaso escolhido? Foi o vaso escolhido porque Jesus já tinha partido.
mas percebia em Paulo de Tarso uma grandeza espiritual, uma determinação, uma vontade, que ele seria o vaso que carregaria a sua mensagem para os gentios. Paulo era preparado. Paulo tinha cultura. Ele poderia conversar de igual para igual com qualquer pessoa, com qualquer filósofo na Grécia. Não tinha problema. Era diferente dos discípulos de Jesus, que eram pessoas extremamente simples, pessoas da terra, pessoas da pesca. Então, nós vamos ver na semana que vem, Jesus, 2 episódios, que ele deixa bem claro, quando ele diz, não vi tamanha fé no povo de Israel, no povo judeu, como essa que eu vejo no coração de um centurião romano, gentil. Então nós vamos ver o plano B, se preparando para poder levar a mensagem de Jesus para toda a terra. Então a semana que vem, nós continuamos ainda um pouquinho falando de gentios e pagãos e judeus, tá? E vamos ver, a gente vai entendendo um pouquinho mais, se bem que nesta fase nós estamos mais preocupados em narrar, contar episódios, acontecimentos, coisas, entre aspas, rotineiras, só que na época de Jesus, com Jesus presente, não podia haver rotina. Tudo era novidade, tudo era ensinamento. Então, nós estamos nessa fase, contando esses episódios, falando dos milagres, falando dos acontecimentos, do nascimento, do convite aos discípulos, tudo isso que aconteceu e que isso sim ainda gera um pouquinho de conflito entre as religiões, esses pontos. Porque um entende, por exemplo, que existe milagre, a doutrina entende que não existe o sobrenatural. Um entende que Jesus, ao falar isso, ele estava falando de um dogma que deveria ser seguido. O outro diz que não faz sentido. Então essas questões, é natural que existam discussões entre as religiões. Nós vamos deixar para depois o ensinamento moral de Jesus. E o ensinamento moral não admite discussão, não admite briga entre religiões. Porque o ensinamento moral de Jesus é cristalino. Amar é amar, acabou. Ser humilde é ser humilde, acabou, não tem outra explicação. Então o ensinamento moral de Jesus, nós vamos ver mais adiante, e nós vamos ver esse Jesus nos ensinando coisas maravilhosas para aplicarmos nos dias de hoje. Então, vamos encerrando. Eu é que agradeço, não sei quem foi que escreveu. Boa noite, Michel. Martinha, obrigado você, Martinha. Obrigado a todos vocês, viu? Todos vocês. Vamos então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pela mensagem. Você disse que era o caminho. Eu quero conhecer o caminho. É o teu ensinamento, o ensinamento moral. Mas também é tão importante conhecer os teus passos. Eu quero conhecer o caminho, mas quero ver os teus passos, porque eu quero também tentar seguir um pouquinho da forma como você seguiu. E aí nós percebemos, todos nós, que você, Jesus, está sempre ao nosso lado, sempre nos amparando. Quando vamos parar, desanimar, achar que as coisas estão difíceis, é você que nos incentiva. Vamos, siga adiante, não pare, eu estou ao seu lado. Esse Jesus tão lindo, mas ainda tão incompreendido. Esse Jesus tão lindo, mas dormindo tanto tempo na polpa do coração de tantos. Esse Jesus tão completo, mas tão ignorado. Que todos nós procuremos a cada novo instante um entendimento maior do Mestre,
dos seus ensinamentos, aprender para divulgar. Não vale aprender e fechar-se. Não, não. Ele disse que somos a candeia. A candeia que, ao se acender, tem que ser colocada um pouco acima, para que os outros possam observar a luz que parte dali. Todos nós, sem exceção, somos candeias acesas. Eu me alimento da luz do outro. O outro, por sua vez, se alimenta da minha luz. E aí vamos trocando, aprendendo. Por isso vivemos em sociedade. Agradecemos, Jesus, por tantos ensinamentos e pela oportunidade de estarmos juntos. Ampara, Jesus, a todas as famílias, todos os lares. Socorra os corações que estão nesse momento triturados, procurando tocar um ente amado, que já não está mais ao lado, que partiu. Que esses corações possam compreender que a vida não cessa, ela continua para todos sempre. Existe uma separação momentânea, mas os corações que se amam jamais se separam. Que todas essas pessoas possam encontrar consolo em você, Jesus, em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a todos, Edson, lá de Tupã, Zezinho, de Bragança, um abraço na família, Lene, Landinha, todos vocês, Fabian, um abraço, Fabian, Guilherme, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estarem juntos, amém, Martinha, muito obrigado pela companhia, pelo carinho, e a semana que vem a gente continua. Vamos falar ainda dos gentios, vamos falar das curas, e tem tanta coisa, tá? Se Jesus é fantástico, é maravilhoso. Um grande abraço, e para terminar, Jesus no coração e álcool gel na mão. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau.